Fala pessoal, boa noite, voltamos aqui. Teve um probleminha aqui, mas já estamos aí de novo. Tô recebendo hoje aqui no consultório o fisioterapeuta, ele é acupunturista e osteopata, Gildo Feitosa, né? Hoje a live, o intuito da live é mostrar para a população que existe vários outros tipos de tratamento de dor e de ansiedade sem ser o medicamentoso, né? No caso aqui hoje nós vamos falar sobre acupuntura e osteopatia no tratamento de dor e de ansiedade. E nesse momento que a gente se encontra, muitas pessoas estão desenvolvendo quadro de dor, de ansiedade, e eu conversando com o Gildo, nós achamos pertinente fazer uma live para falar sobre esse tipo de tratamento que a gente que muitas pessoas não sabem, outras já sabem, mas nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre esse assunto que é acupuntura e osteopatia. O Gildo, como eu falei, é fisioterapeuta, osteopata e acupunturista. Eu conheci ele durante a formação. Nós fizemos juntos a formação de osteopatia, trabalhamos juntos hoje também aqui no consultório, né? E Gildo, fala um pouquinho aí da sua formação, para o pessoal te conhecer melhor. Primeiramente, boa noite a todos aí. Obrigado, Fábio, pelo convite. Prazer estar aqui, podendo de alguma forma acrescentar algum conteúdo para a sua vida. Bom, o Fábio fez o convite. No primeiro momento eu fiquei um pouco nervoso porque não estou acostumado com as câmeras, mas vamos tentar passar algum conteúdo que possa agregar na vida de vocês. Meu nome é Gildo Feitosa, como o Fábio falou, eu sou fisioterapeuta há 11 anos. Durante a minha formação, na graduação, eu sempre tive o objetivo de fazer a osteopatia, né? Era um sonho, digamos que de infância, na formação. Só que nesse período não havia a especialidade aqui no Espírito Santo, e aí eu ingressei na acupuntura, onde eu me formei após 2 anos e meio, e nesse período exatamente abriu a primeira turma de osteopatia no Espírito Santo, que foi onde eu conheci o Fábio. Nós fomos a primeira turma de osteopatia a ser formada no Espírito Santo. Foram 3 anos de formação aí, de convivência. Verdade. E aonde nós nos tornamos, não só eu e o Fábio, mas como toda a turma, nós nos tornamos uma família, né? E a gente, de uma certa forma, nós estamos tentando transmitir um pouco do que a gente sabe, do que a gente pode fazer e agregar na vida daqueles que nos procuram. Verdade. Então, durante a semana, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas para eu estar fazendo para você aqui. E uma das perguntas que muita gente mandou para mim foi para te perguntar o que é acupuntura e o que é osteopatia, né? Tem como você responder o pessoal? Então, já que a gente vai começar, vamos começar do começo. Uma boa pergunta, Fábio. Muito boa. Por mais que as pessoas elas já conheçam a acupuntura ou já ouviram falar de uma certa forma da acupuntura, muitas pessoas elas só têm a visão da acupuntura e da agulha, né? Verdade. Mas a acupuntura é um pouco mais ampla, né? A acupuntura, na verdade, é ampla para quem faz, né? E dentro da medicina chinesa ela é um fragmento, porque a medicina chinesa ela usa da acupuntura como um dos mecanismos para a cura de doenças, tá? Ou dos males do nosso corpo, né? E a acupuntura, ela basicamente atua através de proporcionar o equilíbrio no nosso corpo. Então, se você tem algum problema de saúde ou alguma disfunção que esteja te acometendo, o que nós fazemos? Nós tentamos trazer um equilíbrio para o corpo através do corpo, ou seja, o nosso corpo tem tudo que nós precisamos para que haja uma cura. As coisas só acontecem de uma forma errada ou uma desarmonia. E o que nós tentamos fazer é harmonizar o corpo, né? Através dos pontos que nós utilizamos e meridianos de acupuntura.
Vai falando aí que eu vou pegar o bonequinho ali, que fica mais fácil de mostrar dele. Tá, tranquilo. O Fábio vai pegar o boneco ali e a gente vai demonstrar para vocês um pouquinho da ação da acupuntura também no nosso corpo. Então, basicamente, a acupuntura em si ela tem essa função de trazer a harmonia. Nós entendemos que se você tem alguma alteração no seu físico, no seu corpo, é porque essa alteração ela vem de um desequilíbrio, né? Alguma coisa está a mais ou alguma coisa está a menos. O que nós tentamos fazer é trazer um equilíbrio. Trazendo o equilíbrio, ocorre um processo chamado de homeostase, ou seja, autocura do corpo através do corpo, tá bom? Aqui a causa, para você chegar na causa dessa disfunção, aqui no consultório a gente sempre faz uma boa avaliação, né, Gil? Porque é o que a gente estava comentando, né? Além de você saber a causa, você tem que saber a hora de também não mexer, né? O Fábio ele é osteopata e a gente tem uma formação e a gente sempre costuma dizer, né, que mais importante do que você manipular ou do que você colocar a mão, né, é saber a hora de não colocar a mão, né, Fábio? Exato. E aí eu faço um pequeno acréscimo. Geralmente na parte da acupuntura eu costumo dizer que mais importante do que você agulhar é saber o que está agulhando. Tem muita gente que sai colocando agulha nos outros, e, enfim, não é o tema, mas as pessoas elas às vezes têm uma visão distorcida da acupuntura, tá? A acupuntura é um tratamento completamente seguro, tá? E eu queria abrir um parêntese, Fábio, porque muitas pessoas elas têm essa dúvida, tá? Ah, mas você é médico? Não sou médico, tá bom? Então a acupuntura ela é uma especialidade da fisioterapia, assim como uma especialidade da medicina. Então a gente, após a graduação, a gente tem a formação de especialista e aí nós estamos aptos a praticar a acupuntura, tá bom? O Fábio pegou aqui o bonequinho. Tá bom? Eu vou dar uma explicação breve aqui. Só para ficar mais fácil para entender. Para que vocês possam assimilar um pouquinho do que a gente está falando. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui é um bonequinho. Não é o de acupuntura em si, é um outro boneco, mas que nós também utilizamos na acupuntura. Tá bom? Se vocês forem perceber, existem linhas nesse boneco que percorrem todo o nosso corpo, desde a ponta do pé até em cima na cabeça. E associar esses trajetos nós chamamos de meridianos, ou seja, são o caminho em que a energia percorre o nosso corpo através de um determinado meridiano, tá bom? E existem pontos nesses meridianos que nós fazemos o acesso desse ponto para que, teoricamente, aquilo que está preso, aquilo que está faltando, aquilo que está demais, seja equilibrado. Exato. Deu para entender um pouco aí da osteopatia, da acupuntura. Agora falar um pouco da osteopatia. O que é a osteopatia? Então, gente, nós estávamos conversando aqui antes do início da live e é muito difícil a gente definir as coisas de uma forma simples, porque por mais simples que seja o que a gente possa dizer, é muito complexo, tá bom? Tanto a acupuntura como a osteopatia, elas não são simplesmente técnicas que nós aplicamos em você. Existe toda uma abordagem para que elas sejam praticadas, tá bom? Assim como a acupuntura e a osteopatia também é uma filosofia de vida, onde ela tenta identificar o ser humano como um todo, ou seja, e isso se encaixa em uma das leis da osteopatia, ou seja, a unidade de corpo, né, Fábio? Verdade. Então nós tentamos identificar, assim como é feito na acupuntura, na osteopatia também, a causa do problema, né? Da onde está surgindo o problema. A gente sempre costuma dizer que nem sempre aonde dói é o vilão da história. Às vezes é só o mocinho. Ele está segurando as pontas de uma outra região que não está trabalhando como deveria trabalhar. E aí você começa a sentir dor. Como uma hipomobilidade no quadril pode gerar uma dor no joelho, né? Exatamente, eu ia comentar disso agora, né? Às vezes o paciente chega aqui com dor na lombar, por exemplo. Doutor, minha dor é do lado direito. E aí, durante a avaliação física,
a gente consegue perceber que existe uma restrição de movimento ou uma restrição de mobilidade do lado oposto. E aí a gente explica, olha, eu vou tratar o outro lado. Não, mas o meu lado está doendo é o lado direito. Tá, mas nós vamos tratar o lado esquerdo. Por quê? Existe uma restrição de função naquele local e essa restrição de função está gerando uma sobrecarga mecânica contralateral, ou seja... O outro lado começa a ficar hipermóvel, movimentar mais para compensar a mobilidade do lado comprometido. Exatamente. Então, assim, isso é um fragmento da osteopatia, né? A osteopatia é muito mais ampla do que isso. Nós estamos falando aqui simplesmente de uma abordagem mecânica, né? Uma abordagem estrutural, né? A osteopatia também ela tem as suas subdivisões. Ou seja, fala sobre as 3 subdivisões da pessoa. Os 3 maiores campos da osteopatia que a gente sempre atua e sempre busca origem de problemas ou disfunções é a parte estrutural, ou seja, onde estão incluídas os nervos, os músculos, os ligamentos, os ossos, as articulações, enfim, toda essa parte mais densa do corpo. E existe um outro campo que é a parte visceral, onde nós fazemos uma avaliação de uma possível disfunção de víscera, ou fígado, de estômago. Tá? E em terceiro lugar, nenhuma delas nem mais nem menos importante, a terceira parte é a parte craniana, onde nós entendemos que assim como o corpo tem um movimento, o crânio também ele tem um movimento fisiológico, mesmo que sutil esse movimento. E a gente tenta identificar aonde não está movimentando como deveria movimentar, né? Às vezes uma tensão muscular, uma tensão de membrana, uma tensão facial, enfim, nós tentamos sempre buscar no indivíduo como um todo a causa da sua disfunção. Isso aí. E aqui no consultório a gente aborda essas 2 técnicas e a gente vem encontrando muito sucesso, né, com os pacientes com dor, com ansiedade. Fala um pouquinho aí, Gildo, qual o efeito que a acupuntura e a osteopatia pode gerar no corpo da pessoa que procura a gente aqui ou procura algum profissional que trabalha com essa, tanto com a acupuntura como com a osteopatia, o que ela pode proporcionar para o corpo da pessoa? Então, é muito bom o Fábio fazer essa colocação, porque a gente sempre indica para que o paciente, mesmo que ele não venha aqui no consultório, mesmo que ele não nos procure, a gente sempre dá algumas dicas para que esse paciente ele possa buscar um tratamento digno, ou seja, um tratamento em que ele possa procurar e achar de alguma forma a solução para o seu problema, tá bom? E a gente sempre orienta a principal causa ou a principal motivação que tem que levar o paciente a um tratamento é os resultados, né, Fábio? Exato. E a osteopatia e a acupuntura, ela visa exclusivamente resultados. Então, se você chega com um quadro de dor, a gente vai tentar, de uma certa forma, tanto como a osteopatia ou como a acupuntura, aliviar a sua queixa primária, tá? Mais importante do que isso, tá? Como eu falei no começo, isso não é simplesmente aplicarmos técnica em você, não é simplesmente você procurar um acupunturista ou procurar um osteopata e chegar lá e ele fazer algumas manobras com você, aplicar alguns pontos com você que vai estar tudo certo. Não, não é isso. O mais importante é você procurar um profissional que esteja enganjado, um profissional que esteja preocupado com o seu bem-estar. Entender também como que é o estilo de vida da pessoa, entender por que ela está daquele jeito ali. Às vezes a pessoa está passando por algum problema de separação, ou um problema com o filho, ou um problema no trabalho. Você tem que entender o que está acontecendo ali com a pessoa para você... É o que a gente fala, justamente. Tratar a sua doença. Nosso compromisso não é com a sua doença, nosso compromisso é com a sua saúde. Então, né, Júlio? Você tem que procurar profissionais que estejam preocupados com a sua saúde. Porque se você procura um profissional que esteja somente preocupado com a sua dor física, eu vou melhorar a sua dor lombar. Olha, é a minha sinceridade, é a minha conduta profissional. Geralmente quando a gente se preocupa muito com a parte que é menos importante, digamos assim, porque o mais importante disso tudo é você. É isso aí. É olhar você como um todo. Né? Já houveram, a gente fazendo algumas colocações, já houveram situações de que às vezes o paciente chega para tratar um quadro de dor em uma simples conversa, né?
um simples abraço, um aperto de mão, uma atenção que ou nós deixar a damos. pessoa falar, né? Exatamente, às vezes é o lado psico influenciando no somático, né? Você tem algumas alterações emocionais, psicológicas que acabam influenciando no nosso corpo. Então, às vezes, o simples fato de você olhar o indivíduo como um todo, eu acho que está muito além do simples tratar, né? O simples tratar a doença. Por isso que o nosso compromisso, a gente sempre costuma brincar com o outro, não é com a sua doença, é com a sua saúde. É isso daí. Eu também, assim, durante a semana eu fui gravando aqui algumas perguntas, e uma das perguntas que o pessoal me falou, perguntar para mim, Fábio, você fala tanto de manipulação de face, o que é face, Júlio? Pega o bonequinho aí e tenta explicar para o pessoal o que é face muscular. A melhor explicação de face que eu vou dar, e você nunca mais vai esquecer, Fábio, é o seguinte: quando você vai no supermercado, você compra aquele bife, você vê aquela camada bem fininha, espessa em cima do bife ali, já viu? Já viram aquela camadinha? Parece um plástico bem fininho. Aquilo ali é uma fáscia, tá? É uma parte da fáscia. Então a fáscia, ela cobre todas as fibras e todo o conjunto de músculos que envolve o nosso corpo. Não só músculos, mas como vísceras, como órgãos, como sistema nervoso central, ou seja, a fáscia ela liga tudo. E de uns anos para cá nós temos sempre estudado um pouquinho mais a fáscia. Exato. E nós chegamos à seguinte conclusão, eu e o Fábio, a gente sempre conversando, de que as maiores alterações que ocorrem no nosso corpo, elas têm origem facial. Ou seja, eu tenho, às vezes a pessoa está com uma dor cervical, e aí você procura um profissional que vai lá e faz um ajuste articular na sua cervical. E essa dor volta. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, essa dor ela não está mais associada a uma parte articular, ou seja, a uma restrição de movimento articular. Você vai ter algum componente facial influenciando naquela dor. Que algum ponto de tensão está comprometendo o movimento do paciente. E aí que é o mais interessante. Nem sempre a região onde dói é onde vai estar a aderência, às vezes, facial. Ou vai estar com uma sequela, uma alteração da tensão facial. Tá? Então, assim, a gente sempre costuma dizer que na osteopatia, que a manipulação articular, ela é a ponta do iceberg. Ao simples fato de manipular, você pode, às vezes, deitar no chão, pedir alguém para subir nas suas costas e aí você ouvir o estalo. Senti alívio, mas essa dor vai voltar. Mais cedo ou mais tarde ela vai voltar, porque se ela for origem miofacial, que a gente fala, essa dor ela vai ter um reflexo de volta, e aí você sempre está sentindo aquela dor. Então, assim, a manipulação articular, ela é um fragmento. Existe toda uma outra questão mais profunda do que isso, que nós entendemos hoje que é a parte facial. Aqui a gente sempre, além de manipular, a gente procura os pontos de tensão faciais no corpo da pessoa. Como o Júlio tinha falado, a face é o tecido conjuntivo, né? A face fica abaixo da pele. Eu vou dar um exemplo. Aqui é um corpo normal com a pele. A fáscia fica abaixo da pele. A pele seria essa estrutura branca. A face ela envelopa o corpo todo, da cabeça aos pés. Então, só para vocês terem noção, ela, como o Júlio falou, ela reveste músculo, osso, ligamento, tecido nervoso, víscera. Então, vou dar um exemplo. Se o paciente tiver um entorse de tornozelo do lado direito, esse entorse aqui vai aumentar a tensão da fáscia. E essa tensão dessa fáscia na região posterior pode gerar uma dor de cabeça no paciente. Por quê? Porque tem algumas cadeias musculares e faciais no corpo humano, né? Tem a cadeia anterior, posterior e lateral. Se eu aumentar a tensão de uma dessas cadeias, eu acabo envolvendo o corpo todo. Eu falo, Fábio, eu tive um entorse, o entorse me gerou uma dor de cabeça? Sim, pode gerar. Por causa da interligação a face acaba interligando o corpo todo. Então muita gente chega aqui
perguntando sobre fáscia. Hoje eu falo que o pulo do gato é sobre manipulação, além da manipulação articular, como o Gildo falou, é saber também achar os pontos de tensões faciais e trabalhar em cima desses pontos miofaciais. Gera dor, mas passa, né, Gildo? Aqui os pacientes conhecem, sabem muito bem. Às vezes o que acontece? O Fábio tocou num ponto interessante, do sentir dor, né? A dor é muito relativa, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é que a dor é relativa. O que é dor para mim não pode ser dor para o Fábio. Então, assim, e aí, Fábio, a gente entra numa outra questão. Quando às vezes a pessoa fala, olha, eu estou fazendo, por exemplo, acupuntura. Mas, meu Deus, você está fazendo acupuntura, aquele monte de agulha. E aí, quando as pessoas vêm fazer, por exemplo, elas, não é aquilo que eu imaginava, tá? Mas a gente sempre costuma dizer que não é o simples fato de fazer um tratamento acupunturístico, um tratamento osteopático. A gente está pensando muito mais além disso. Na qualidade de vida. A gente não está preocupado em aplicar técnica. Se você quer aplicar técnica, você faz um curso técnico aí, e aí você vai ter um suporte bom, ou procure um técnico. A nossa visão é um pouquinho mais além disso. E eu acho que é interessante, Fábio, a gente passar isso para quem está nos assistindo. Você que está nos assistindo, se você por acaso esteja tratando com algum profissional que esteja preocupado somente em aplicar técnicas em você ou em simplesmente trazer alívio naquele momento, olha, cuidado, a gente sempre fala cuidado e reveja alguns pontos. Por quê? O mais importante da vida você está perdendo. Quando você sente dor, você perde o quê? O que é mais importante na nossa vida é o tempo. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, mas eu não quero sentir dor numa sessão de acupuntura. Primeira coisa que eu falo, você não veio aqui para sentir dor. Né? E outra coisa mais importante, se você veio aqui, é porque você quer investir no seu tempo. Porque a pior dor que tem é você gastar o seu tempo sentindo dor. Então, quando você procura um tratamento, eu entendo que você precisa estar atento a isso. Procure uma pessoa, um profissional ou algum lugar que esteja comprometido com o seu bem-estar como um todo, não simplesmente com a sua dor. É lógico que a dor ela é um fator importante para um tratamento. Se você nos procura, você precisa de ter um alívio da sua queixa. Mas o que é importante você entender é que nem sempre a dor ela passa. Ela vai passar às vezes 1 dia, 2 dias depois, né? Alguns pacientes que fazem um tratamento com a gente falam, cara, parece que eu estou a mesma coisa. Pode falar assim, ó. Aí depois de 1 dia, 2 dias, a pessoa liga, entra em contato, bicho, o que você fez comigo? Foi o que? Bruxaria? Foi o que você fez comigo? Foi descarrego? Por que isso acontece, Gil? Então, só depois de 48 horas? Então, existe, quando nós fazemos a liberação dessas regiões mais tensas, mais bloqueadas, existe todo um mecanismo lesional que a gente fala. Então, existem liberações somáticas que ocorrem quando a gente faz algumas manipulações, quando nós realizamos algumas manobras, nós mexemos com todo o sistema nervoso central, seja periférico, seja central, seja o sistema nervoso autônomo, né? Que é uma subdivisão que a gente encontra. Na verdade são 3, né? Então vamos pontuar: sistema nervoso periférico, sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. São os 3 sistemas básicos que, quando nós aplicamos algum tratamento, eles prontamente são ativados. Por que a gente faz isso? É para correção de uma disfunção global ou de uma disfunção patológica, ou seja, daquilo que te gera dor, daquilo que te gera um desequilíbrio. E a gente sempre tenta fazer essa correção. Vamos dar um exemplo aqui que a gente encontra direto aqui no consultório. Às vezes a pessoa chega aqui, eu abro aquela porta ali e a pessoa chega pilhada, agitada, e aí você começa a conversar com a pessoa fala, Fábio, não consigo dormir, eu Gil, não consigo dormir, tenho insônia. E a gente tem algumas técnicas, tanto na acupuntura quanto na osteopatia, que a gente pode estimular o sistema autônomo
Tem um simpático, parasimpático, dependendo da avaliação nossa aqui no consultório. Fala um pouquinho de como a gente pode estar melhorando essa ansiedade, a insônia, fazendo algumas manobras para estimular o sistema autônomo. Parasimpático, por exemplo. Vamos lá, primeiramente, eu acho que tem algumas pessoas que devem estar achando estranho, né, Fábio? Simpático, parasimpático. Vamos esclarecer as coisas, tá bom? Então vamos lá, para ficar bem claro. O que é o sistema simpático no nosso corpo? É aquilo que nos deixa em alerta. Ou seja, quando você está numa situação de risco, o leão aparece na sua exatamente, frente. Ele ativa em algumas regiões, em alguns órgãos e vísceras. Por exemplo, na parte muscular, o sistema simpático é ativado. E em outros órgãos e vísceras, o sistema parasimpático, aquilo que paralisa, ou seja, vamos paralisar porque agora a gente precisa do simpático, daquilo que nos movimenta, daquilo que nos deixa ativado. Então, ele ativa o simpático, é o sistema que nos deixa em alerta. O sistema parasimpático é aquilo que reduz, é aquilo que diminui as nossas funções. Então, quando você quando você encontra uma pessoa, às vezes, com uma preguiça, por exemplo, tô com uma preguiçazinha. Por quê? Naquele momento ele foi estimulado para simpático. E é o que acontece no consultório às vezes. O paciente chega aqui com uma carga de estresse, uma carga de ansiedade muito alta. E aí quando o paciente ele deita na maca e a gente começa a fazer um tratamento com ele, depois de uma avaliação, o paciente ele sai de uma forma diferente. A percepção que ele tem é diferente. Então, às vezes ele chegou estressado, o sistema simpático aqui em cima e o parasimpático aqui embaixo. Isso. E exatamente isso, Fábio, é interessante a gente falar, se a gente fosse fazer uma analogia entre a acupuntura e a osteopatia, seria justamente isso. Dentro da acupuntura nós temos dois elementos que são fundamentais, que nós chamamos de Yin e Yang. Tá? O Yin é aquilo que é mais denso, né? Aquilo que é mais forte, aquilo que é mais sólido, digamos assim, aquilo que traz uma firmeza. Seria o sistema autônomo simpático. Exatamente. Então, o Yin seria o parasimpático, aquilo que é baixo. Tá? O Yang é aquilo que joga para cima, é uma substância que nós consideramos como mais fogo, por exemplo, mais líquido. Então seria uma situação mais simpática. Né? E a acupuntura ela atua dessa forma, por exemplo, se nós formos fazer uma analogia. E aí o importante aqui é o que a gente estava falando. Se você não for um profissional que está preocupado e te entender como um todo, entender como que você se encontra naquela situação que você chega ali aqui no consultório, o cara simplesmente ele vai aqui, só te manipular e vai te mandar embora e a dor vai voltar. E aqui a gente desenvolveu linhas, né? Umas linhas de abordagens para a gente entender o paciente como um todo, e a gente passa até alguns exercícios para a pessoa fazer em casa para mudar o estilo de vida, né? Porque não adianta nada o paciente chegar aqui no consultório, a gente faz um trabalho, a gente sai bem daqui, mas a gente não passa algumas orientações para ele estar fazendo em casa. Aqui a gente passa exercícios para ele fazer em casa, indica para ir atrás se o paciente gosta de alguma atividade física, como pilates, treinamento funcional. A gente tem parceria com o personal trainer, outros fisioterapeutas, né, porque é um trabalho em conjunto, né? A gente tem várias parcerias, além de indicar psicólogo, médico. A gente tem que se preocupar com o bem-estar do paciente, não só vir aqui manipular ou mandar ele embora para casa com o objetivo daqui uns dias, daqui um mês, o cara volta e ele Fábio, que eu odeio. A gente sempre costuma dizer, né, para o paciente que a maior mudança, o maior sucesso do tratamento não está na gente. Nós somos, digamos, 10% de um sucesso de tratamento. Digamos que 90% passa pelo paciente. Então, a primeira coisa que a gente a gente tenta colocar para o paciente, e eu sempre costumo dizer para os pacientes que mais importante do que você temer o que você tem,
mais importante é você conhecer o que você tem, né? Ou seja, tem muita gente, por exemplo, chega aqui, eu tenho uma hérnia de disco. Doutor, eu estou com hérnia de disco, não vou poder mais fazer nada. Pera aí, calma, respira fundo, acalma o seu coração, porque nem sempre é assim. Essa pessoa está temendo a um diagnóstico, né? Não fomos nós que demos o diagnóstico, só para lembrar, tá? Então, às vezes a pessoa vem com um médico, o seu médico responsável de segurança deu o diagnóstico de hérnia de disco, e aí a pessoa nos procura para tratamento. E a pessoa chega aqui e fala, eu tô com hérnia, pronto, minha vida acabou. Não, não é assim. Para de fazer atividade física. Não é assim. Então, a gente sempre acalma o coraçãozinho, respira fundo, segura aí, porque não é assim. Então, você não precisa de temer o que você tem. Você precisa de conhecer o que você tem. Quando você conhece, você vai começar a avaliar o que pode e não pode ser feito. E aí, nada melhor do que você e o seu corpo identificar isso. Exato. E aí existe uma outra questão que a gente sempre fala. Nem sempre o diagnóstico ou prognóstico clínico, ele determina a função. Mas a função determina o prognóstico clínico. Você está entendendo, Fábio? Então, assim, às vezes o cara chegou, por exemplo, com um diagnóstico, nós citamos de hérnia de disco. O diagnóstico, você está com uma hérnia extrusa comprimindo o canal medular. E aí você vai olhar o paciente, o cara joga bola, o cara pedala, o cara trabalha jiu-jitsu, o cara faz jiu-jitsu, surfa. Então, assim, existe um diagnóstico clínico, nós respeitamos esse diagnóstico clínico, onde o médico determinou isso através de uma avaliação de exame complementar de avaliação física. E existe um outro diagnóstico que é o que o fisioterapeuta ele proporciona, que é o diagnosticar a parte funcional do paciente. E aí nós vemos que esse paciente que está com uma hérnia extrusa, o cara faz tudo. E aí o paciente que tem uma protusão, um abaulamento discal não faz nada. E a gente sempre costuma dizer que nem sempre o prognóstico, o diagnóstico clínico, ele determina a função. Mas a função sim determina o potencial desse diagnóstico, né, desse prognóstico. Igual uma pessoa chega e fala, tem artrose, eu tenho muita dor, será que eu vou melhorar? Eu falei, olha, a da artrose não tem como eu e nenhum fisioterapeuta recuperar essa artrose, mas tem como eu fazer a senhora ou o senhor ganhar mobilidade. A senhora ganhando mobilidade, vai andar melhor, vai ganhar equilíbrio, vai diminuir seus riscos de queda, né, de fratura. E aí é interessante você falar isso, que é muito engraçado, que às vezes a incapacidade da pessoa não está relacionada ao problema que ela tem, né? Às vezes a pessoa tem uma artrose no joelho, digamos lá, tem uma artrose no joelho, mas às vezes a perda de mobilidade no tornozelo, ou no quadril, ou até mesmo um fator psicológico, fator emocional, é que determina essa diminuição de função. Exato. Porque se a gente for parar para analisar, o indivíduo ele é um todo, ele não é um joelho. Não é um ombro. Né? Exatamente, não é um ombro, né? E é isso que tanto a osteopatia como a acupuntura a gente tenta buscar, né? Hoje nós encontramos profissionais, por exemplo, que um atua na área de joelho, um atua na área do ombro, outro atua na área da mão, outro atua na área... eu acho que a gente se encaixaria naquele profissional um pouquinho mais antiquado, que ia lá na casa da pessoa, via o que ela comia, via o que tinha na despensa, via como que ela bebia água, como ela se relacionava com os parentes. Exatamente, eu acho que a questão da saúde é muito mais ampla, né, nessa questão. Exato. E a pandemia, Fábio? Como é que você tem lidado com a pandemia, Fábio? Rapaz, como você falou, questão de saúde, né? Se a gente for na OMS, a saúde ela envolve tanto a questão física, como desenvolvimento social, como financeira, né? A gente não pode olhar a saúde só como um bem-estar físico, mas nós temos que olhar a saúde como os relacionamentos com as pessoas
e a parte financeira também. Ela importa muito, né? E o que eu comecei a observar aqui no consultório? Muita gente está chegando com dor, com ansiedade, por quê? Porque pegou um desses 3 pilares, né? Sim. Ou financeiro, ou relacionamento com as pessoas, ou a questão física, que a pessoa ela parou de se movimentar, parou de praticar atividade física, e isso acaba acarretando o quê? No corpo. Se tiver algum desequilíbrio nesses 3 pilares, a pessoa vai apresentar alguma disfunção, ou emocional, ou de funcionalidade, vai refletir em alguma parte do corpo dela ou da vida dela. Né? O Fábio está falando um dado interessante, né? que é o parâmetro para que você tenha saúde, né? O que a Organização Mundial ela preconiza, que seria um estado básico de um indivíduo saudável, tá? O Fábio ele é um pouquinho mais antigo do que eu, tá, gente? Então, assim, mas ele está mais inteiro do que eu, né? Mas, enfim, na minha época de faculdade, falando o que você está falando, eu quando tive aula lá de fundamentos da fisioterapia, eu fiquei meio abismado com esse conceito. Né? Porque aí a gente entende, quando a gente começa a fazer uma formação, a gente tem a ideia de que saúde é tudo que acontece dentro de você. Só a parte física, né? Exatamente. E aí quando você vai numa aula e você ouve que o conceito de para você ter saúde, ou para que você possa estar sendo considerado um indivíduo saudável, é um fator, um bem-estar biopsicossomático, social, econômico, político, ambiental. Aí você fala assim, caramba, então peraí. Então, se a política estiver ruim, vai influenciar na minha vida. Eu vou ser influenciado e aí a minha saúde vai estar prejudicada. Se o meu fator econômico estiver não muito bem, isso vai... E aí nós conseguimos ampliar um pouco mais os nossos horizontes. Você deixa de ficar desse jeito e começa a olhar para o lado, entendeu? É isso aí. E aí as coisas começam a mudar. Aí você pega um paciente aqui com 1 ano com dor, 2 anos com dores, 3 meses com dor, já fez 100 sessões de fisioterapia, nada aconteceu, mas com uma sessão às vezes você melhora o quadro aí do paciente. Parece que é mágica, mas não é, é só você entender a pessoa como um todo, como a gente estava falando aqui. E eu só vou abrir uma observação, às vezes as pessoas podem estar ouvindo a gente falar isso, e as pessoas podem entender o seguinte, mas vocês então resolvem tudo. Eu falei, não é isso. A gente só está falando que é necessário para que você tenha uma probabilidade, um percentual maior de chance de ser aliviado a sua queixa, quando você consegue ampliar um pouco mais a sua visão. Então é isso que a gente tenta fazer no consultório. Não que toda vez 100% nós acertamos nas nossas condutas de tratamento, mas na maioria dos pacientes que vêm, né, buscam um profissional que esteja enganjado com o indivíduo, eles são mais sucedidos. Verdade. E assim, eu sempre fui um aluno dedicado, sempre estudei, mas assim, eu só consegui juntar isso aqui que eu estou falando com o Gildo depois que eu comecei a especialização em osteopatia, né? Porque eu acho que até a nossa formação na fisioterapia, ela não prepara... Fragmentada. Ela é fragmentada, entendeu? Ela não faz o aluno juntar tudo e chegar a essa conclusão que a gente está falando aqui nessa live hoje. Eu sempre costumo dizer, Fábio, que tudo também é determinado pelo tempo. Verdade. Né? Experiência. Exatamente. O amadurecer, né? E a vida é assim, a gente precisa de passar por algumas situações, de viver algumas coisas para que nós possamos amadurecer e depois disso nós criarmos aquela casquinha que nos dá uma resistência e aí a gente começa a ter uma percepção diferente para a vida. Verdade. E seja isso na vida profissional, seja na vida sentimental, seja na vida profissional, né? Nós vivenciamos situações, né? Vamos botar um exemplo claro, né? A questão em que o mundo está vivendo.
Né? Quantas pessoas têm amadurecido nesse momento? Quantos processos estão ocorrendo dentro de você ou dentro da sua casa, da sua família, que estão fazendo com que você desenvolva algum lado na sua vida, ou alguma área na sua vida? Então, assim, é aquele empresário que tinha sua rotina de trabalho, que agora está tendo que se reinventar, se manter no mercado. Esse que está do meu lado aqui é um exemplo claro, né? O cara tinha 15 anos, 20 anos lá de uma empresa, e aí ele falou assim, não, cara, eu preciso de algo diferente. Então, se reinventando, né? E a gente acredita que esse processo é um processo natural, um processo evolutivo. Verdade. Por mais que doa, ele vem para beneficiar a gente. Só basta a pessoa querer essa evolução, né? Eu sempre costumo dizer que mais importante do que a gente ser forte na vida é nós sermos flexíveis. Porque o forte às vezes quebra fácil, né? Sempre bate algum vento mais forte que pode te quebrar. Mas quando você é um pouco mais flexível às mudanças, você cria um pouco de possibilidades a mais. Verdade. É engraçado, tem muita gente, quando a gente começou a tocar sobre essa parte psicológica, muita gente mandou recado que é verdade, que é mais a parte mental que acaba influenciando no corpo todo. Eu fico até, não vou falar que é emocionado, mas eu fico, quando eu comecei a fazer vídeo aqui no Instagram, o objetivo era atrair as pessoas para dentro do meu consultório para eu passar essa mensagem. É meio complicado eu pegar um vídeo de 1 minuto, tentar já passar isso aqui que a gente está falando. A estratégia, Gilton, foi essa. Eu publico vídeos manipulando, falar de uma forma mais popular, esses vídeos de estalo, eles chamam a atenção da pessoa, eu faço a captação aqui para dentro do consultório, e aqui dentro do consultório eu tenho a oportunidade de estar falando isso que eu estou conversando com o Gildo. E eu estou vendo que isso está dando resultado. O Gildo também está vendo dentro do consultório que as pessoas estão falando sobre manipulação de face, víscera, crânio, da importância de estar bem psicologicamente, fisicamente. O pessoal já fala de mobilidade, né? Hipomobilidade, hipermobilidade. Isso é uma vitória não só nossa, como da fisioterapia, cara. Então, é o que a gente está falando aqui desde o começo, né, Fábio? Que mais importante do que a gente desempenhar alguma técnica ou algum procedimento, é a gente entender que a pessoa não é só aquela parte do corpo. Existe todo um conceito, existe toda uma história por trás, existe todo um sentimento que está envolvido ali. E a gente tem que levar isso em consideração, a gente tem que respeitar isso, entendeu? E é interessante que às vezes as pessoas falam assim, cara, mas vocês estão viajando na maionese. É a nossa viagem, porque eu estava conversando com um colega essa semana, Dr. Marcos, conhece? Dr. Marcos da Clínica ESA, e a gente não consegue mais ver a pessoa simplesmente como um paciente ou como um cliente. Meio que a gente abraça essa pessoa porque a gente quer, mesmo que não seja na melhora física, que essa pessoa tenha algum refúgio, que ela tenha onde falar, cara, eu vou no Fábio, porque lá eu sei que eu vou sair melhor. Então as pessoas falam isso, eu vou lá porque eu vou sair melhor. E às vezes o sair melhor não é sair curado, não sair aliviado da sua dor. Mas o fato de descarregar uma tensão, de falar, às vezes o fato de descarregar alguma situação que passou, algum trauma, isso futuramente vai gerar um alívio, o bem-estar e a saúde. Com certeza. E aí a gente consegue tentar enxergar a pessoa, não só naquele momento, mas futuramente também, entendeu? E assim, pra gente finalizar aqui, o papo tá legal, já vai dar quase 1 hora que a gente tá aqui fazendo a live, vai cair, né, que é 1 hora de live. O que você pode estar falando para as pessoas em relação à osteopatia, à fisioterapia, à acupuntura? Elas devem procurar, vai ajudar elas? É uma forma não medicamentosa?
Dá resultado ou não dá resultado, Gil? Então, eu acho que a gente deveria, se eu puder, claro. eu vou dividir em duas partes essa resposta, tá? Então, a primeira parte vai ser direcionada, por exemplo, para os pacientes. Você que está nos assistindo, que procura um tratamento, a gente sempre diz que sempre vale a pena você se cuidar. Sempre vai valer a pena você investir em você, tá? Seja com a fisioterapia, seja com a osteopatia, seja com a acupuntura, mas o mais importante disso tudo é você estar enganjado, você que está precisando de se curar de algum mal, você que está precisando de se libertar de alguma coisa, você tem que estar preocupado com isso. Não adianta você procurar o melhor profissional do mundo, que você não vai melhorar se você não estiver comprometido com a sua saúde. Então, primeira coisa, antes de você procurar qualquer outro profissional, se comprometa com a sua saúde, porque fica muito difícil para a gente que é profissional fazer com que você se comprometa. Quando você já vem comprometido, o tratamento ele voa, né? É um tratamento rápido. A Deisiane é uma prova viva disso aqui. Chegou aqui com dor na lombar, no quadril, ela veio comprometida. Isso é rotina, né? Isso é a rotina do nosso consultório. Mas enfim, então assim, eu acho que o mais importante é o fator de comprometimento do paciente, tá? E sim, vale a pena você procurar um fisioterapeuta, vale você procurar o seu médico de confiança, vale a pena você procurar um psicólogo, vale a pena você procurar um nutricionista, independente, aquele profissional que vai te ajudar, aquele profissional que vai agregar na sua vida, tá bom? E a segunda parte eu queria subdividir a minha resposta, seria para os profissionais, né? Igual, por exemplo, né? Você que às vezes é fisioterapeuta, ou você que às vezes está cursando a fisioterapia, eu vou falar da fisioterapia porque é a nossa área de atuação. Eu acho mais interessante do que você estar preocupado com técnicas somente, se preocupe com o paciente. Mesmo que você não consiga... vamos levantar aqui, até ficar melhor. Levanta aí, Gil. O Fábio falando aqui, eu improviso aqui. Mas enfim, você que está nos assistindo, que está fazendo fisioterapia, ou que é fisioterapeuta, eu acho que você tem que estar comprometido com o bem-estar do paciente. Quando você se preocupa com o paciente, não com a doença do paciente, tudo flui mais fácil. Verdade. Queria agradecer você, Júlio. Nada. Parceiro, estamos juntos aqui no consultório, estamos desenvolvendo um trabalho diferente, resultado, preocupado com o bem-estar das pessoas, né? E não só com o corpo. Né? E o objetivo dessa live foi falar um pouquinho da osteopatia, da acupuntura, no tratamento de dor e de ansiedade. A gente chegou nesse tema porque a gente conversa muito nessa situação que a gente se encontra, o país se encontra, o mundo, né? Muita gente está procurando a gente aqui no consultório por causa de dor, ansiedade, estresse. Então eu acho que nesse momento que a gente está passando, falar que existem outras formas de tratamento além do medicamentoso, talvez a gente possa estar levando um pouquinho de conforto, que eu sei que tem muita gente aqui que pode estar sentindo algum desconforto, alguma dor, que tem algum parente e não sabe nem como ajudar. Talvez com essa live você agora possa ajudar você ou algum ente querido. A acupuntura, a osteopatia, a fisioterapia, os profissionais, tem muitos profissionais muito preparados que podem estar ajudando vocês. Era isso, o objetivo era esse dessa live. Espero ter agregado de uma certa forma para vocês. E obrigado aí por quem acompanhou. Um abraço aí para todo mundo, o Leandro, o Marcos, a galera da osteopatia, os pacientes, a Deise. Muito obrigado aí por ter acompanhado a nossa live. E um abração, fique com Deus, bom final de semana. E aproveita aí para ficar com quem vocês amam, né? A família, o marido, seja lá quem for. Um abração, fique com Deus.